Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula aqui do Projeto DENK, onde hoje nós vamos trabalhar a montagem básica de um circuito eletrônico aqui no software de simulação Tinkercad. Bem, uma vez que nós já sabemos aqui todas essas funcionalidades, sabemos onde inserir o código, onde iniciar a simulação, onde encontrar os componentes, eu já vou de cara começar a nossa montagem. Para que haja maior profissionalismo no nosso trabalho, para que ele fique mais bem ornamentado, mais bem feito, ao invés de fazer o que eu quero só com componentes soltos aqui, porque nesse caso dá até para fazer isso, mas eu vou utilizar um protoboard. Então eu procuro por placa de ensaio pequena e já vou de cara inserir ela aqui, tá? Pronto, inseri a minha placa de ensaio. Qual é a nossa meta hoje, pessoal? A nossa meta é fazer a ligação de um LED aqui no protoboard. Um LED que acenda, que não queime, mas que mesmo assim esteja na sua máxima luminosidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele acenda com brilho máximo. Tudo bem, pessoal? Então, para isso, eu já vou buscar aqui um LED. Vou deixar ele aqui no cantinho, enquanto eu mostro para vocês um pouco melhor como funciona um protoboard. Para que serve o protoboard, pessoal? Para que haja a melhor organização do nosso circuito e para que nós possamos conectar de uma maneira eficiente todos os nossos componentes do circuito. Tudo bem? Como isso ocorre? Primeiramente, quero que vocês percebam que nós temos aqui, tanto na parte superior quanto na parte inferior, essas duas barrinhas, essas duas linhas horizontais. Uma indicada na cor preta com o símbolo de menos, que é o nosso negativo, uma indicada na cor vermelha com o símbolo de mais, que é o nosso positivo. É com negativo e positivo que nós vamos fazer com que a energia circule pelo nosso circuito. Ela vai sair do positivo e voltar pelo negativo, tudo bem? Isso se chama de sentido da corrente convencional, que nós adotamos. Sabemos que pela física um pouco mais avançada isso ocorre de uma maneira diferente, mas é assim que nós vamos adotar o sentido das correntes aqui, pessoal. Então, vejam bem, uma vez que eu ligo o meu fio negativo aqui nesse primeiro furinho, ó, vejam, o primeiro furinho, toda essa linha horizontal será alimentada com potencial negativo, o que significa que, se eu liguei aqui no primeiro furinho, eu vou ter potencial negativo nesse furinho, no último furinho, em todos, tudo bem? E a mesma coisa vale para o positivo. Para uma melhor organização do nosso circuito, sempre o que eu aconselho que vocês já façam de cara é fazer uma ponte entre as duas. Primeiramente, por que nós temos duas? Vejam bem, pessoal, dependendo do local onde eu coloquei algum dos meus componentes aqui no circuito, fica um pouco difícil alcançar ele, talvez faça um pouco de bagunça, tentar alcançar ele com um fio vindo lá de cima, ou se ele estiver em cima, vindo com um fio lá de baixo. Então, para que eu tenha uma melhor eficiência do meu trabalho, eu vou buscar ter potenciais positivos e negativos, tanto aqui em cima, o potencial positivo e negativo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, para que de onde quer que eu puxe um fio, tanto daqui quanto daqui, que haja energia para o meu circuito. Então, como eu faço essa ponte? Ora, eu vou ligar positivo no positivo e vou ligar bem aqui, ó, já vou alterar até a cor para preto. Convencionalmente, nós utilizamos a cor preta para negativo e vermelha para positivo. Em quase todos os circuitos que vocês desmontarem, vocês verão essas cores. Salvo algumas exceções que eles utilizam a cor vermelha, aliás, que eles utilizam a cor branca para representar positivo. Mas, enfim, a cor é só uma capinha de plástico que vai em volta do fio. Aqui dentro é tudo cobre. No final das contas é tudo cobre. Isso aqui é só para organização. Disse para vocês, pessoal, que aqui na horizontal é como se houvesse um fiozinho aqui, ó. Na verdade é exatamente isso. Existe um fiozinho que conecta todos esses furinhos. E esses furinhos são nada mais nada menos que um acesso para esse fiozinho. Um acesso facilitado, sem que fique aquela bagunça de fios, nós temos só os furinhos onde vamos conectar. Mesma coisa em cima e embaixo. Então, eu vou energizar meu circuito aqui. A energia vai passar por aqui, o potencial positivo, vai subir por aqui,
e vai me dar acesso a tudo isso. A mesma coisa para o negativo, que significa que aqui em todos esses furinhos, tanto no de cima quanto no de baixo, eu terei de onde puxar energia para o meu circuito. Já para os pinos de conexão dos componentes, isso funciona de uma maneira um pouco diferente, pessoal. Aqui, os componentes não são conectados de uma maneira horizontal, mas sim de uma maneira vertical, o que significa que se eu colocar um componente aqui nesse furinho que está representado de vermelho, quando eu coloco o cursor do mouse, não adianta eu querer conectar a energia, por exemplo, nesse componente aqui nesse furinho, porque vejam bem, eles só fazem conexão na vertical, tanto que, olha, ele até seleciona de verde onde existe conexão, tudo bem? Então, já vou fazer isso para demonstrar para vocês. Conectei o meu LED aqui, nesses pininhos, tudo bem? Não adianta, pessoal, querer energizar o LED por aqui, nem por aqui. Eu só vou conseguir conectar a perna catódica do meu LED nesses furinhos. E também nesses de baixo aqui, pessoal, porque existe sim uma conexão entre eles. Eu posso fazer essa ponte aqui, ó, tá? Eu posso fazer essa ponte para facilitar. E aí, pessoal, eu tenho aqui, então, que eu também só posso inserir na minha perna, no meu ânodo do LED, eu só posso energizar por aqui. Vamos, então, energizar esse LED. Vou buscar aqui por uma bateria. Uma bateria de 9 volts é o que nós vamos utilizar para ligar esse LED. Utilizo essa ferramenta aqui em cima, girar, para que haja uma melhor organização do nosso circuito. Ótimo, vou deixar a bateria aqui de lado. E aí, bem, eu já tenho a ponte estabelecida aqui em cima, eu vou fazer então a ligação. Vou ligar positivo no positivo e vou ligar negativo no negativo. Estão vendo que aqui ficou feio, ficou bagunçado? Como que eu posso organizar isso de uma maneira mais eficiente? Mostro para vocês. Toda vez que eu der 2 cliques em determinado ponto de um fio aqui, de um condutor, ele vai criar um novo ponto de ancoragem. E através desse ponto de ancoragem eu posso fazer dobras no fio. Então vejam bem, demonstrando na prática. Duplo clique, criei um novo ponto de ancoragem. E aí eu posso abaixar ele aqui, ó. Aparecem essas linhas azuis que vão me demonstrar que eu fiz um ângulo perfeito de 90 graus com o fio. Ótimo. Disse para vocês que eu vou adotar a cor vermelha para positivo e assim será. Puxa então do negativo. Mais um. Esse já foi... eu já utilizei as linhas na própria montagem dele, então ele já ficou muito bem organizado. E aí então, pessoal, eu tenho potencial positivo em todos esses furinhos aqui. Como eu fiz a ponte, eu tenho todos esses aqui. Negativo eu tenho em todos esses. Como eu fiz a ponte, também tenho em todos esses. Agora, pessoal, entra um mérito muito importante para a montagem do nosso circuito. Eu preciso dimensionar um resistor para esse LED. Já mostro para vocês o porquê. Mas primeiro eu tenho que falar de outra coisa muito importante. Polaridade. Pessoal, para colocar um LED no meu circuito, não é só simplesmente sair colocando o negativo onde eu quiser e o positivo onde eu quiser. Existe, olha, quero que vocês percebam, uma perninha do resistor que ela é um pouco mais alongada. Tanto na vida real, pessoal, quanto aqui no Tinkercad. A perna mais alongada é o que nós chamamos de ânodo. Muitas pessoas chamam de anodo, mas a pronúncia correta é ânodo. E é no ânodo que eu vou inserir o meu potencial positivo. Guardem isso, ânodo positivo, ânodo positivo. Aqui, nessa outra perninha que é um pouco mais curta, eu vou inserir o potencial negativo, que é o cátodo, tudo bem? Cátodo, muitas pessoas também chamam de catodo, mas nós dizemos cátodo. Vou até, inclusive, ligar esse LED diretamente para que vocês vejam isso acontecendo na prática, tá? Então eu vou puxar um fio do negativo e ao invés de ligar ele no cátodo, como eu disse para vocês que tem que ser assim, vou ligar no ânodo, só para fazermos o teste, tá?
tá, pessoal? Vou fazer aqui o contrário, totalmente contrário do que é certo. E eu quero que vocês percebam que o LED não vai funcionar de maneira alguma. Iniciei a simulação e meu LED não acendeu, porque eu liguei a polaridade errada. Pausei a simulação então e vamos fazer isso do jeito certo. Vou ligar positivo no ânodo, negativo no cátodo. E aí eu já altero a cor para preto. Vai funcionar? Sim, vai funcionar. A corrente vai passar aqui no sentido correto, em que ela deve passar. E esse LED, ele vai sim acender. Só que ele vai acender até demais, além do que a gente quer. Porque justamente eu não dimensionei um resistor para acompanhá-lo no nosso circuito. Então, eu vou iniciar a simulação e vocês vão ver que ele vai me indicar que esse componente foi queimado, que ele está acendendo com um brilho exorbitante. Vejam bem. Olhem esse símbolo. Inclusive aparece escrito aqui embaixo. A corrente no LED atual é de 915 mA, enquanto o máximo absoluto é de 20 mA. Então, pessoal, para que eu ligue esse LED com máxima eficiência, que ele acenda no máximo da sua luminosidade, mas sem queimar, eu tenho que dimensionar um resistor para ele. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, vou desconectar os fios e eu já vou buscar aqui por um resistor. Olha, já tem um resistor aqui embaixo. Tudo isso aqui, pessoal, é um circuito, é um círculo, tá? Então, a energia vai sair do positivo, como a gente acabou de dizer que ocorre no sentido convencional, sair do positivo, aí ela vai passar pelo meu resistor, depois ela vai passar pelo meu LED, voltar pelo negativo, voltar para a fonte, e aí é um grande círculo, tá? Então, como isso aqui é tudo um ciclo, eu posso escolher onde é que eu vou colocar o meu resistor. Por convenção também, pessoal, na prática a gente costuma colocar ele aqui na catódica. Aliás, no ânodo, que é onde nós vamos inserir o potencial positivo. Agora, vem a hora de determinar o valor do meu resistor. Como eu vou fazer isso, pessoal? Para determinar o valor do meu resistor, eu vou utilizar a chamada lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece que o valor da resistência é igual à relação entre a tensão e corrente. Tudo bem? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu vou pegar o valor da minha tensão, vou dividir pelo valor da minha corrente, vou achar o valor ideal para o meu resistor. Tá? Como que eu vou fazer isso? Vejam bem, a minha bateria me fornece 9 volts. Não vai ser esse o valor que eu vou colocar na fórmula. Porque o meu LED só suporta 2 volts. Como eu sei que o meu LED suporta 2 volts? A maioria dos componentes na eletrônica vem acompanhados de um datasheet, uma folha de dados, que me diz tudo sobre aquele componente, desde os materiais com que ele foi construído até o máximo que ele suporta de tensão, de corrente, qual a potência desse componente, tudo bem? Como a maioria dos LEDs não vem com esse datasheet, eu vou fornecer para vocês aqui, ó. Nós temos, pessoal, então essa tabelinha para resistores para LEDs de 5 milímetros. E é através dela que nós vamos observar esses dados. Vejam, para um LED vermelho, um LED da cor vermelha, nós temos o máximo de tensão de 2 volts e o máximo de corrente de 20 mA. Que são 20 mA? 1 litro pode ser dividido em 1000 partes. E aí a gente chama cada uma dessas partes de 1 ml, 1 mililitro. Assim como também eu posso dividir 1 ampere. Uma vez que eu divido 1 ampere por 1000, eu tenho que cada uma dessas unidades vale 1 miliampere. 20 miliamperes são então 0,02 amperes. Fazendo a conta então, pessoal, eu vou subtrair o valor da minha fonte pelo valor máximo suportado pelo LED. 9 menos 2, 7.
7 dividido por 0,02 é igual a 350. Pronto, achei o valor do meu resistor. Dou 2 cliques e aí eu já vou colocar aqui um nome para o meu resistor. Resistor do LED. Vou colocar um valor de resistência que a gente acabou de encontrar, 350. Aqui está em quilo-ohms, eu vou colocar em ohms, que é representado pela letra grega ômega. Ótimo. Prontinho, pessoal. Um resistor muito bem dimensionado aqui que vai funcionar perfeitamente para o nosso circuito. Nosso LED vai acender na sua totalidade, mas não vai queimar. Agora, eis a questão, será que na vida real eu vou encontrar um LED de 350 ohms? Eu vou encontrar um resistor de 350 ohms? Bom, já é um pouco mais difícil de encontrar esse componente. Talvez você nem encontre. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho esse valor de 350. Se o valor que eu encontro no mercado é de 440 e esse é realmente o mais próximo que eu consigo achar de 350, será esse então que eu vou utilizar, pessoal. Claro, o meu LED vai brilhar um pouquinho menos, mas ainda assim é melhor do que me arriscar tentando queimar o LED. Então, como aqui eu posso colocar o valor que eu mais desejar, é uma grande simulação, eu posso colocar o valor que eu mais desejar, vou colocar 350. E aí nós vamos fazer essa ligação. Vou puxar um fio do positivo, vou ligar aqui na cor vermelha, claro. Então, ó, a minha energia vai chegar por aqui e antes de chegar no LED, ela vai passar primeiro pelo meu resistor. A propriedade do resistor é resistir a passagem de corrente elétrica. Então, ele vai bloquear um pouco dessa corrente através do efeito Joule, que ele vai converter essa energia elétrica em calor, tudo bem? Então, é através disso que ele vai dissipar um pouco dessa corrente e vai diminuir para esse garotão aqui, tá, pessoal? Ótimo. Então, uma vez que eu fiz isso, já tem esse dimensionamento aqui correto, eu vou puxar também um fio do negativo. Muito bem, na cor preta, como nós estamos acostumados a lidar. Ótimo, então o nosso circuito certamente vai funcionar e o LED vai acender na sua totalidade, mas sem que ele queime, pessoal. Tudo bem? Vou iniciar a simulação e quero que vocês acompanhem. Prontinho. LED aceso, nada que me indique que ele que ele está queimando, que ele corre risco de queimar. O LED está aceso na sua totalidade. Ótimo, alcançamos o nosso objetivo, pessoal. Era exatamente isso que eu queria fazer aqui com vocês hoje. E aí eu quero entrar em mais um mérito. Muitas pessoas pronunciam o nome desse componente aqui errado. Quantas vezes nós já vimos isso e quantas vezes nós já falamos? Pessoal, quando o seu chuveiro queima, aquela peça dele que queima não é uma resistência. Aquela peça é um resistor. Resistência é uma propriedade de um objeto e resistor é o objeto. Então você não troca uma resistência, você troca um resistor. Tudo bem? Apesar de que a maioria das pessoas fala isso errado. Assim como muita gente, ao invés de falar tensão, fala voltagem, que não é uma palavra admitida na língua portuguesa. Nós não utilizamos essa palavra, a palavra certa é tensão. Muitas pessoas dizem amperagem, que também é um termo incorreto, nós utilizamos corrente para nos referirmos a essa propriedade física. Tudo bem, pessoal? Ótimo, então nós acendemos o nosso LED, já vimos que ele funcionou. Foi um prazer ter vocês aqui comigo nessa videoaula e eu volto com vocês numa próxima, já para montar um circuito um pouquinho mais avançado. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima!